você gosta naquela situação, Sim. mas você acredita, Marcelo, que ele foi a óbito às 5h30 da manhã. Sim. Às 7 horas a Unicamp ligou que tinha um doador. Meu Deus. Judiou da família 2 vezes. Puxa, não sei nem o que dizer. É que é assim, Marcelo, durante muitos anos eu estive do lado dele, sabe? Primeiro como um profissional, assistente social. Depois como amiga, né? Porque ele passa a ter Uhum. amizade com a minha filha e ele começa a frequentar a minha casa. Então, assim, tudo que ele precisava, nossa família auxiliava, né? E, mas, né, quis Deus que fosse dessa forma e a gente não tem como contestar. É o que eu falei para você, eu não sei nem o que dizer. É, eu só acho assim que a Unicamp, antes de dar essa notícia para a família, devia olhar o CROSS, ver que o paciente está internado, né? Sim. Ligar para esse hospital, porque o CROSS indica, e ver qual a real situação, não passar mais Uhum. essa dor para a família, né? Porque ficou a família mais dolorida do que estava. Então, Imagino. assim, para a gente foi muito, assim, mas ele foi um guerreiro, lutou até o fim. Ele sofreu muito, teve que fazer vários acessos, já não tinha mais acesso, precisava da hemodiálise. Ele estava bastante inchado, o médico conseguiu ainda drenar alguma coisa. E assim, ficou sem esperança, né? E a dificuldade da passagem, né? Mas Sim, a gente foi orando, orando, até que a gente orando para que Deus fizesse o melhor, né? sim, com certeza. Porque a gente Olá, não conhece os desígnios do Pai. Eliane, Ei, boa Eliane, noite. Carlos, boa noite. noite. Boa noite, Carlos. Noite. Boa noite, Dona Clara. Virar para Dona Clara. Boa noite a todos. Boa Você noite, está dona bem, Clara. Dona Bem, Clara? Tudo bem? Tudo bem. Louvado seja. joia. Voltamos. Muito bem. É, Então, prece inicial, Eliane. Isso. Eu faço evangelho. Eliane. Ah, eu coloquei 2 vezes aqui, né? Agora que eu vi. Ah, é para não esquecer mesmo, viu, Eliane? Exatamente. Aí eu faço evangelho, o Carlos e dos Espíritos. A Marli faz as vibrações, as especiais com a Fernanda e o Pedro encerra, né? Isso. Mais alguém entrando? Fernanda. Olá, Fernanda, Pedro. Olá! Nossa, tô Oi. tudo calado. Eu também. Olá. São os dois estrupiados aqui, que a gente foi fazer aquela caminhada da fé. Nossa. Estão tudo bagaçado. Jesus em Cristina. Vocês têm coragem. Nossa. Olha, E bolha no pé também temos. elevador. O Fernanda, vocês têm fé, porque eu acho que a minha. Olha, no final foi fé mesmo, viu? Que o corpo já nem respondia mais. Como dizia, né? Como diz, né? A alma andava, o corpo ficava. Foi por aí mesmo, Marli. O corpo foi arrastado pela alma. Isso. E as meninas estão bem? Estão bem, sim, graças a Deus. Parma tá bem? Tá bem, graças a Deus também. Que bom. Louvado seja. Amém.
Muito bem. Esperar um minutinho, a Lucélia? Uhum. Aí a gente Ai. começa. Aí, Fernanda, você faz as especiais e o Pedro encerra, tá, Pedro? Beleza? Acordamos às 3 da manhã hoje. Oi, que beleza, hein? Você tá com cara de sono mesmo, Pedro. Eu tô acabado, meu dia. Foi pesado, né? Fernanda pesa 12 quilos, né? Eu peso 100. Mas caminhada é difícil para quem pesa 100, para quem pesa 12, filho. Né? Tem perna, né? Tem isso não. As bolhas são as mesmas. Nossa, tá. Estamos doloridos, viu? Sem perdão. Bom, É vamos como diz começar, a gente? música. É como diz a música, é preciso ter coragem, é preciso ter fé. É. Vamos lá. Bora. E vamos agora entrar em contato com os nossos amigos espirituais, os mentores do grupo de estudo espírita Francisco de Assis. Eles que se encontram em nossos lares, ou aonde nós estivermos. Que eles possam nos unir, que nós tenhamos um grande aprendizado, possamos receber as informações que eles vão nos passar durante todo esse estudo. E que com essas informações a gente possa progredir, colocar em prática, aprender para a nossa evolução. Amigos espirituais que vieram ou que estão juntos para aprender, que eles também possam entender o estudo desta noite. Que nós possamos estar sempre juntos e sempre ao lado da espiritualidade amiga. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o Evangelho ainda é capítulo 28, coletânea de preces, 3 ainda, né? E agora a gente vai ver os itens 50 a 52, correto? Isso. Certo. Pelos inimigos do Espiritismo. Pronto? Posso começar? Sim. Ele começa falando assim: Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por causa de mim. Rejubilai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. São Mateus capítulo 6, versículos 6, 10, 11 e 12. Não temais aqueles que matam o corpo e que não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus capítulo 10, versículo 28. Ah, só uma observação antes de eu ler a segunda parte. Eu acho que a Fernanda e o Pedro não vão lembrar, porque isso foi do comecinho, quando a gente começou as nossas reuniões.
Não sei se vocês lembram, né, que ainda ela era aberta. Eu colocava, eu publicava que para quem quisesse participar, vocês lembram disso, não? Uhum. Sim. E aí, um dia, acho que estava só nós quatro e a Conceição, se eu não me engano. Foi E uma a Lucélia. quarta-feira. Isso, e a Lucélia. Aí começou a entrar um monte de gente. Entraram 12 pessoas além de nós. Eu acredito que vocês também ficaram felizes, né? E aí, de repente, eles começaram a falar impropérios, né? Que a gente era, tipo, adorador do diabo, começaram a colocar, postarem no grupo, compartilhar figuras do diabo, né? E foi uma coisa bastante interessante. Alguns ficaram um pouco aterrorizados, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eles se consideram nossos inimigos. Porque para eles nós somos adoradores do diabo. Mas a gente não deve olhar para eles com raiva, mas com dó, com pena, porque realmente eles ainda estão lá atrás, né? Eles ainda não entenderam que uma denominação católico, espírita, protestante, isso não é importante. Importante é o que nós fazemos, né? Sem que ninguém saiba. Porque quando a gente mostra para os quatro cantos também, deixa de ser caridade, né? Mas só para relembrar que, infelizmente, ainda tem pessoas que acham que nós somos inimigos deles, né? Então, essa oração é por eles, é para eles, né? 51. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema sobre aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los pela sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como entende. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se prende mais à forma do que ao fundo, às aparências mais do que à convicção. A abjuração forçada jamais deu a fé, ela não pode fazer senão hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma, convence e não persegue, porque disso não tem necessidade. Aí uma observação, né? A verdade, ela não precisa de nada disso, porque a verdade é a verdade. O A, o B, o A não gosta, o B não concorda, o C é contra. Não adianta, a verdade é a verdade. E ela vai sobrepujar independente daquilo que a gente acredite ou deixa de acreditar, né? A gente precisa de perceber que nós somos um pequeno importante para Deus, porque todos são importantes para Deus, mas nós somos uma pequena bolinha minúscula no universo de Deus, né? Então a gente tem que descer um pouco menos, né, orgulhoso. Algum comentário? Não? Sim, deixa eu. Comente. Só falando sobre o primeiro comentário, né, que você falou, Marcelo, sobre às vezes até agressões pesadas, né, que aconteceu no grupo. Eu lembro que você falou. A gente entrou Uhum, algumas reuniões depois e você tinha comentado, sim. sim. Um negócio muito, muito. Eu, assim, na época, eu fiquei com raiva. Não vou mentir, não. Eu fiquei com raiva desse povo. Porque às vezes a gente encontra que nem. Às vezes a gente encontra essa resistência até dentro da nossa própria família, às vezes. E hoje eu consigo entender mais assim que
é o momento que essas pessoas estão. Vão ser, uns estão um pouco naquela prateleirinha de baixo da estante, outros estão mais no meio, outros estão mais lá no alto, e está todo mundo subindo, né? Mas eu confesso que é difícil fazer. A primeira reação é de querer responder na mesma moeda, né? Só que devagarzinho a gente vai aprendendo a. Não, beleza, ele está nesse momento dele, aí deixa ele lá que vai chegar. Vamos continuar com a nossa historidade aqui. É isso aí, vamos à frente. Diga, Marli. Eu gostaria de comentar também que, veja bem, os discípulos de Jesus, 12, né? Os escolhidos de Jesus, somente João não teve morte e violência e morreu por velhice. Os demais, todos foram mortos de forma cruel, né? Então, assim, por quê? Porque eles defenderam o cristianismo, defenderam as palavras de Jesus e pregaram o que Jesus ensinou. Então, nós estamos mesmo sujeitos, se eles que tiveram com Jesus, que estavam mais preparados que nós, acredito eu, passaram por tudo isso, né? Pagaram com a vida, entendeu? Eu acredito que nós temos que entender como eles entenderam, porque Jesus tinha dito que eles passariam por dificuldades, e nós vamos passar também, né? Até que o mundo se dê a mão. Como diz Marcelo, até que aprendemos a viver como irmãos em comunidade. Até lá, vamos ter essas diversidades mesmo. Sim, bem lembrado. Beleza. Obrigada pelo espaço. Obrigado, gente. Mais alguém? Nada? Posso continuar? Eu queria só fazer um comentário também. Comente também. A gente passa por essas questões dentro do cristianismo, né, como espíritas, mas sofrem muito também aqueles que não têm como religião, não seguem como religião o veio cristão, as religiões de origem africana que sofrem muito preconceito, né? Mas sobre essa questão do espiritismo, eu não lembro se eu comentei aqui ou não, eu acho que não. Mas aí, se eu estiver me repetindo, vocês me digam. Tem um frei famosinho aí, ele divulga bastante o catolicismo nas redes sociais, eu não sei o nome dele, mas ele fez um vídeo, acho que há uns 2 anos, fazendo críticas pontuais ao espiritismo, com completo desconhecimento. Então, ele falava naquele vídeo que os espíritas mexem com magia negra, umas besteiras, sabe? Eu não me lembro exatamente, eu lembro disso, né, dele falar da magia negra e tal, que isso era muito errado. E uma amiga minha compartilhou, que é católica, concordando com aquilo, né, porque se compartilhou, concordou. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? O quanto as pessoas, nós, dependendo da situação em que estamos, nós somos levados a crer em mentiras e julgamos os outros porque aqueles que nós admiramos nos levam a crer nisso, né? Então, eu achei que casava aqui com o que está sendo dito, porque naquele momento eu fiquei muito chateada. E aí eu mandei uma mensagem para ela falando um absurdo daquilo e dela compartilhar uma mentira. O que ele estava dizendo, ele não conhecia nada, não demonstrava nenhum conhecimento sobre o espiritismo e ela nem me respondeu. Acho que ela não tinha nem o que falar, coitada. Yes. Às vezes eu acho que geralmente fala-se que a gente precisa calar. Chico Xavier falava muito isso, né? Que a gente precisa calar e orar pela pessoa e tal. E eu falo, mas o quanto vai ser realmente bom em determinadas situações a gente se calar e não se manifestar, não trazer uma outra consciência, um outro olhar para que a pessoa entenda melhor e veja o que falou e o que fez, né? Se está falando besteira ou não.
Então, também, eu não consigo me calar diante de determinadas situações. Talvez devesse seguir o que Chico Xavier falou, mas eu tenho muita dificuldade, sabe? Não é só você não, viu, Fê? Né? É o É Frei complicado. Falando nisso, Fer, esse pedaço que o Marcelo leu aqui, quando a luz se faz na inteligência, se a verdade, a perseguição não se tornará falsa. Bom, é a verdade é o seguinte, que a verdade será verdade e a falsidade será sempre falsidade. Esse mesmo Frei hoje responde judicialmente porque ninguém sabe de onde tirou 22 milhões para a construção de uma mega igreja. Então, assim, hoje ele é investigado por essa situação, né? E a gente só tem que dar tempo ao tempo para que as coisas se esclareçam, porque a verdade, de alguma maneira, ela vai aparecer, né? E mesmo creio, eu sei de quem você está falando, e é investigado, porque ninguém sabe, é muito dinheiro. Ele pretendia ou pretende construir uma mega, né, igreja, mas hoje é motivo já de investigação. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas se coloquem devagarinho nos seus devidos lugares. Mas a verdade vai aparecer. Sempre Né? aparece. Sempre aparece. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite, Lu. Olá, Lu. Ô, Lu, a gente está no Evangelho, tá? Item 51. Eu estou no segundo parágrafo. Começa assim. O Espiritismo, tá nele? Ah, tá, obrigada. Joia. Já achei, já achei. Estava beleza. marcadinho aqui. É que nenhuma vez eu ouvi, né? Falou assim, eu só ouvindo, né? Eu fiquei quieto, continuei quieto, dei a volta e fui embora. Fulano é assim, nossa, é uma pessoa excelente. Pena que ele é espírita. Isso tem bastante. Né? Tá bom, então. Eu falei, legal, eu dei volta e fui embora, nem falei nada. Bom, então vamos lá. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, porque não se teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Essa crença é falsa ou é verdadeira. Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia está em razão do medo que ela lhes inspira. Foi por essa razão, então, que o cristianismo foi perseguido outrora e o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que o cristianismo foi pelos pagãos, ao passo que o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas, se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. É atacada até em seus sentimentos mais íntimos, em suas afeições mais caras. Dividem-se as famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhe seu ganha-pão para tomá-lo pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos dão, porque eles provam que estáis na verdade. Não fora isso, vos deixariam tranquilos, e não vos feririam.
É uma prova para a vossa fé, porque será pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhecerá entre seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a enumeração para dar a cada um a parte que lhe toca segundo as suas obras. Só uma observação. Nós, espíritas, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não cair na mesma besteira que as outras religiões caíram. A gente que tem um pouco mais de tempo de espiritismo, o Carlos deve ter visto isso, talvez a Marli, não sei, que tem existem alguns centros, infelizmente, em que, por exemplo, eles não aceitam, por exemplo, se alguém da Umbanda for ao centro, ele não é bem recebido. Isso aconteceu num centro em que eu participei. E eu achei assim a coisa mais horrível do mundo. Eu parei para assim, nossa, mas meu Deus do céu, essas pessoas estão fazendo exatamente o que fazem conosco, exatamente a mesma coisa que foi feita com os cristãos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não cair nisso, porque isso é uma coisa horrorosa. O preconceito é horrível, é nojento, ele fede, né? Ele faz a nossa alma ficar pútrida. O preconceito é inaceitável. Então a gente não pode fazer isso. E infelizmente acontece mais frequentemente do que vocês imaginam, né? O nosso grupo ele tem uma grande vantagem, né? Nós todos aqui nós temos o mesmo pensar. Eu tenho certeza que se alguém que seja da Umbanda quiser entrar, ele vai ser muito bem recebido aqui. Uhum. Tenho certeza absoluta. Ou se for homossexual, ou se for do outro partido, porque acima de tudo está o respeito ao próximo. Isso a gente tem que ser assim. Não pode aceitar nada em contrário. Certo? Certinho. Certíssimo. Marcelo, só assim para falar, a Lu também tem conhecimento desse assunto, né, a Não, respeito, sim. Eu porque falei dela. a gente frequentou o mesmo centro, né, eu e ela há um tempo, então a gente teve, sim, algumas falhas que a gente vê desse jeito, então, assim, acabou que a gente saindo, né, eu fui a primeira, na verdade eu não saí, eu fui expulsa, mas eu fui expulsa por ter ideias diferentes, né? Mas eu sempre tive esse instinto revolucionário mesmo, e acho meio complicado, eu sou que não a Fernanda, não aceito certas coisas, né? Eu tenho que fechar essa boca de sacola minha, mas às vezes não fecha. Mas a Lu conviveu comigo nesse centro, ela sabe que essas situações existem mesmo, né, Lu? Uhum. Existe mesmo. Sim, infelizmente. Isso é horrível, né, Lu? Horrível, horrível. É horrível mesmo, falta de respeito, né? Total, total. Mas, Marli, eu acho que a gente está num grupo meio de rebelde, porque qualquer dia eu te conto o que eu já fiz quando eu era jovem, você não vai acreditar. Não, se pegar eu, você e a Fernanda, a coisa fica feia, viu? Eu quase fui um guerrilheiro, só para você ter uma ideia. Eu não fui por baixo, não, viu? Como diz, né? Botar o HC de ponta cabeça foi pequeno. É isso aí. Mas o mundo precisa de gente assim, que faz a mudança, que abre a boca, pelo bem, não pelo mal, pelo bem e em paz. Isso precisa, né? Ficar em cima do muro não dá mais para ficar, né? Bom, continuando. Porque tem que existir pessoas que falam, porque tem muitas que não falam. Então tem que existir pessoas que falam para falar aquelas pessoas que não falam.
Exatamente. Pensa, né? Mas não fala. E assim, a gente silenciar, eu entendo que é um concordar, é um aceitar, né? A gente é Uhum. conivente quando silencia. Então, se posicionar é Verdade. importante, mesmo que depois ninguém vai concordar com você. Você vai ficar um pouco mas aí, pelo menos, você se posicionou, penso eu assim, né? Sim. Como diz, o que mais me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, Uhum. né? Bem assim. É bem assim, né? Martin Luther King, né? Sim, maravilhoso ele. Então, o que mais incomoda não é os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, a gente não pode silenciar certas coisas, não. É Uhum. preciso ser meio guerrilheiro mesmo. Eu e Fernando Marcelo vamos montar aí uma artilharia. Bom, então vamos continuar, né? Ele fala assim: espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos dão, porque eles provam que estáis na verdade. Não fora isso. Esse já foi, Ah, Marcelo. já Foi, foi, Marcelo. é Tá. verdade. É o próximo. É o próximo. Então vamos lá. A exemplo, é isso, né? A exemplo dos Isso. primeiros cristãos, certo. Sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele disse também: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, em fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fez. A perseguição não terá senão uma época. Esperai, pois, pacientemente o levantar da aurora, porque já a estrela da manhã se mostra no horizonte. E como ele falou, né, a pior coisa que pode acontecer é morrer. Até aí tá tudo certo, né? Algum comentário final ou vamos Olha o para a que prece? Cristo disse logo no começo do parágrafo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Uhum. Tudo que foi dito por vocês está aqui. É. Eu não posso corroborar com a injustiça. Então, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso me colocar, me expor. E aí entra a questão de saber se expor. Eu acho que, às vezes, o que acontece com o Carlos, por exemplo, ele já ir na jugular, não devia. Já conversa, é melhor. Então, sabe, é pela justiça, mas a gente precisa tomar alguns cuidados também para não machucar, porque senão a gente fica igual. Se eu machuco Exatamente. o outro, eu estou igual, não estou diferente. Tudo bem, Exatamente. estou brigando pela justiça, estou brigando para que as coisas ocorram de uma maneira mais equitativa, mais igual, mas eu preciso saber fazer, né? Para não ficar igual ao outro lado. Senão a gente está saindo trocando tapa. Não, pode ficar cegado, ô, Carlos. A gente troca a tapa democraticamente. Então, assim, você dá um, fala, agora é a sua vez. A gente Né? toma, leva e assim vai indo. Sim. Bom, vamos fazer a prece então. A prece que ele mostra é: Senhor, vós nos disseste pela boca de Jesus o vosso Messias. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade.
suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represálias, porque a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Que assim seja. Muito bem, é isso. Muito bom. Deixa eu só fazer um comentário com vocês bem rapidinho. Sim. Fazia 2 anos que eu não conversava com uma pessoa, mas assim, não, eu amo essa pessoa, quero muito bem essa pessoa, e foi por causa de política que a gente deixou de se conversar. Ontem a gente estava no velório, ele saiu de onde estava, veio e me deu um abraço chorando. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Assim, nem ele quer mal a mim, nem eu quero mal a ele, mas aquele abraço, ai, aquele abraço, aquele amor fraterno, foi tudo de bom. É assim, eu falei, até no último instante o Du conseguiu unir, né, a gente. Foi bobagem, mas eu falo como que um abraço cura, né? Como um abraço cura. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque foi muito gostoso. Ele chorou bastante, eu chorei também, que o Du era amigo em comum, né? Mas, gente, até agora eu sinto aquele abraço caloroso e verdadeiro. Como é bom a gente estar conectado com o Pai. Com certeza. Andiamo? Sim, senhora. Livro dos Espíritos, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Questão 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? A resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Eu só, penso assim, não é pessoalmente que ele se preocupa. Ele é um polvo, né? Tem muitos braços que vão ajudar. Tem anjo de guarda nosso, tem guias, tem mentores, tem equipe espiritual que ajuda. Então, tudo isso, porque o que Deus fez? As leis. Essa é a preocupação dele. E nós devemos seguir essas leis divinas. Se o Carlos comete erros, o Carlos vai ter que corrigir. Mas não é Deus que vai falar assim, você errou, agora nós vamos ter que fazer uma pena aqui para você. Você acertou, parabéns, agora eu vou te motivar para você mudar. Isso daí acontece entre nós. Entre nós, um motivando o outro, a equipe espiritual que nos dá a oportunidade de continuar o trabalho e a gente vai crescendo. Então, isso vai acontecendo. Então, essas recompensas, essas penas, não vão existir. Deus não vai vir aqui dar um cartão vermelho porque eu cometi uma falta. Muito pelo contrário, sendo ele amoroso como ele vai acolher. Você vai errar muitas vezes ainda, mas eu estou contigo. Você vai lá, você vai acertar. Porque quando a gente olha para Jesus, que é o espírito mais perfeito que essa terra já viu, mas também é o mais velho, né? Nós ainda não temos esse número de reencarnações que ele teve lá atrás, para chegar onde ele chegou. Nós precisamos encaminhar. O que eu penso assim, eu não posso ficar passando pano para os meus erros. Porque aí eu erro. E falo, eu errei porque aquele lá me cutucou e eu dei pancada mesmo. Aí eu errei porque meu filho fez isso e aquilo. Não, eu fico passando pano, eu tenho que aceitar. Quando alguém me aponta um erro,
eu preciso parar, eu preciso ver o que está acontecendo aqui. Já dizia Chico, quando alguém falava para ele, estão falando mal de você, o que ele fazia? O que estão falando é verdade ou é mentira? Se for verdade, eu preciso corrigir, estou errado. Se for mentira, o problema é dele que está mentindo, não é meu. Então, agora, o meu nível não é de Chico. Se ele está mentindo, eu quero pegar ele logo, para desmentir. Então, também vou caindo de novo, como eu falei na anterior, vou errando e vou ficando junto com ele. Parece simples, né, para a gente crescer, para a gente evoluir, nas palavras, porque nas atitudes é muito difícil, porque nós ainda estamos no mundo de expressão de provas. Então, às vezes você fala assim, eu preciso me esforçar. Eu vou me esforçar mais para não cometer esse erro aqui. Parece que está indo tudo bem. Vem um testezinho, mês e meio depois, você cai de novo. Fala, meu Deus, como eu sou fraco. Eu me lembro quando eu parei de fumar, que eu falava assim, nossa, eu sonhava que eu tinha voltado, eu falava, meu Deus, como eu sou fraco. Voltei a fumar. Aí eu acordava, não voltei, que maravilha. Então, e hoje é a mesma coisa, só que com outras atitudes, palavras fortes, brigas, que você precisa mudar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E estudando como a gente estuda aos domingos, fazendo os estudos em casa com a Eliane. Está na hora, né? Passou da hora já de mudar. Não dá para ficar só empurrando para a barriga e passando panos para os erros que comete. Porque o erro que eu cometo é erro meu, não tenho que culpar outro, não. Eu tenho que ver que se ele fez alguma coisa para me cutucar, é para ver se eu realmente, pelo que eu estudo, eu estou praticando. Se não, então as penas e recompensas de Deus, eu vejo dessa forma. Ele não vai vir me pedir para aumentar a minha pena, e nem para tirar. Ele vai dar oportunidade para que eu me melhore através dos dias. Sim. Continuando? Só colocando aqui para vocês, o Parma me irritava todo dia, toda hora, todo dia. Era de dia, era de noite, não tinha hora, já estava de saco cheio, querendo me mandar ele para a esquerda e ir para a direita. Aí eu vi que essa situação não dava certo, que bater de frente não era a situação, não era o melhor caminho. Aí eu peguei e fiz uma proposta para ele. Eu não estou me sentindo bem. Você pode orar comigo? Faz 15 dias que o Parma ora comigo, todas as noites. Faz 15 dias que o Parma não me enche o saco. Então, eu acho assim, a gente não pode com ele, a gente une-se a ele, né? Mas através de oração. Então, todas as noites agora, a gente está fazendo oração juntos. Eu falei, a oração não conserta essa criatura, nada mais consegue, né? Então, eu chamei a criatura para orar, e graças a Deus está dando certo, está tudo bem. Excelente. É meu irmão e vai dar tudo certo. Né? Uhum. Mas eu queria que vocês soubessem que a criatura está bem melhor. Que bom. Que bom, isso é ótimo. 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são, para ele, insignificantes? Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, assim que se passa em tudo. Aí temos um comentário de Allan Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim, os artífices de nossa felicidade, ou
de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Um pai dá ao seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará um repouso na velhice. Se não, a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixe-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados e se dispensar à cultura e toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante, se o fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda esta diferença. Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado. E ao passo que o filho de que falamos não o terá, se empregar mal o seu tempo. Então, aqui confirma o que a gente estava dizendo no anterior, certo? Deus, ele coloca os espíritos para nos ajudar, que vão nos intuir, vão nos instruir. O grande problema é que o Carlos fecha essa intuição e não recebe. E aí, age de forma equivocada, age errado, faz mal. Eu preciso sempre deixar a minha mente ligada, aberta, para receber essa instrução, essa intuição. Porque eles nos amam. E Deus nos amando não vai querer o nosso mal. Se nós, que somos criaturas imperfeitas, aqueles que nós amamos, nossos filhos, a gente não quer o mal, imagina Deus. Agora, o grande detalhe é que o Carlos quer que seja feito do jeito que ele quer. E as coisas vão acontecer do jeito que eu preciso para eu poder evoluir. E aí, se eu não conseguir corrigir, nós vamos ter outras oportunidades para vir aqui e corrigir. O grande detalhe que eu vejo, como nós já falamos nos nossos estudos, este livro foi escrito em 1857. Hoje, as reencarnações estão mais difíceis. Hoje, com a evolução do planeta Terra, para chegar no mundo de regeneração, nós precisamos ser rápidos. O Carlos não adianta falar assim, na próxima encarnação eu corrijo essa falha aqui. Essa próxima reencarnação pode não ser no planeta Terra, num outro mundo de expiação e de provas, onde eu vou ter que realmente sacudir a poeira da volta por cima. Vou reencarnar, mas não agora com essa equipe aqui, porque ele está atrasado, ele não aplica o que fala. Então, é importante a gente ver que essas recompensas de Deus não são recompensas para que a gente fique parado. Eu fui recompensado porque eu acertei. Que bom, agora eu vou ficar aqui esperando até a próxima. Não tem próxima. Eu preciso estar realmente crescendo. Eu não posso parar de evoluir. Senão, o mundo de expiação de provas passa, regeneração chega e o Carlos continua lá atrás. Sim. Algum comentário? Tranquilo. Tranquilo? Bom, então, seguindo o jogo. Sigamos. É minha vez? Sim, Marli. Então, vamos serenando nossas mentes, né? Silenciando.
deixando todos os problemas externos e nos ligando ao bem maior. Nós somos gratos, Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, nessa noite. Somos gratos aos ensinamentos do Mestre Jesus, do seu Evangelho, que nos orienta com o propósito de sermos melhores do que um dia fomos, do que fomos ontem. Pedimos a Jesus para sermos tocados por vossas mãos, para que Ele nos auxilie, para que nossa prece possa atravessar as barreiras de nossas imperfeições e chegar aonde é necessário. Somos gratos a todos os benfeitores espirituais, aos mensageiros de luz, solicitando que eles estejam presentes, nos harmonizando e harmonizando o nosso ambiente, para que nossas energias sejam conectadas sempre em prol do bem. Gratidão aos nossos mentores individuais, que nos acompanham desde a nossa existência terrena, com o propósito de nos intuir, nos ajudar no progresso evolutivo. Agradecemos a todos, presentes e ausentes, todos aqueles que vieram ouvir a reunião do dia de hoje, que também têm o mesmo objetivo que nós, evoluir espiritualmente. Assim damos início às vibrações. Em nome de Deus. Vibramos pelo planeta Terra, que é nosso lar, e por todas as moradas do Pai. Por todos os países em conflito, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Vibramos por Portugal, onde está nossa irmã Conceição, que o auxílio espiritual possa chegar até ela e seus familiares. Vibramos pela nossa pátria, Brasil, e por todos os seus estados, e por todos os seus governantes. Que eles possam ter discernimento nas suas tomadas de decisões, que elas possam ser conduzidas sempre a favor dos menos favorecidos. Vibramos por nossas crianças, abrigadas ou não, bem como aquelas que vivem em lares disfuncionais, que elas possam ter proteção de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Vibramos por todas as escolas do nosso país e do mundo, e seus docentes, alunos e funcionários, que possam receber o melhor de nossas energias e transformar vidas que hoje são de suma importância. Vibramos por todos aqueles cujas saúde estão debilitadas, por aqueles que estão hospitalizados, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento e esperança, que possam ser assistidos, não só nas dores espirituais, físicas, mas também nas dores morais. Vibramos também por todos os profissionais da saúde, todos como um todo, que têm empatia, resiliência, humanização com aqueles que tanto dependem de seus cuidados. Vibramos pelos seus acompanhantes, que os bons espíritos estejam presentes quando o desânimo e o cansaço abater, que possam receber um bálsamo com fluidos de energia, para que possa ser tranquilizado e tenham paz. Que nossas energias possam chegar a todos os que estão tristes e deprimidos, com pensamentos contrários às leis divinas, que possam buscar ajuda no campo da ciência humana, compreender e receber da espiritualidade intuição pura de se fortalecer
e se apegar às verdades pregadas pelo Mestre Jesus. Vibramos por todos os idosos, abrigados ou não, por aqueles que têm apoio familiar, por aqueles cuja solidão é sua companhia. Que a esperança e o nosso amor, em forma de energia, possa acolhê-los com a permissão de Deus, sempre. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que tenham um abrigo, consolo material e espiritual e que possam ser compreendidos pela sociedade. Vibramos por todos aqueles que estão em cárcere privado, sejam em cadeias públicas, presídios, que possam despertar para uma reforma íntima, buscando se elevar em sua evolução, bem como nossas vibrações são com os trabalhadores do sistema prisional, para que eles possam ser protegidos pelos seus mentores, mas também possam comparecer e compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, nos fortalecendo e amparando para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vibramos pelos nossos afetos e desafetos, tanto encarnados como desencarnados, para que eles perdoem nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita de suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração e onde houver um leito de dor. Que a espiritualidade possa levar esperança, resignação e também esperança. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas. Nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, do corpo espiritual, conforme a vontade do Pai. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Também pedimos ao mentor do grupo São Francisco de Assis que possa abençoar nossa união e zelar por todos nós, pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, que nós estejamos sempre em paz, e que essa semana seja uma semana de paz, de luz e compreensão de nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Mantendo elevado nossos pensamentos, nós vamos enviar vibrações positivas para os nossos irmãos da lista especial de assistidos. Que eles recebam todo o nosso amor e que as suas demandas sejam atendidas, partindo do auxílio dos nossos amigos da espiritualidade. São eles Adelino Waterkemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Escila Borzani, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Juliana Borzani, Caleb Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilaboas, Luiz Sérgio Ferreira Ubiré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes,
Neide Goulart, Nilce Lopes Cassiolato, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marçom, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Pioutini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa e William Abinagem. Amém. E agora vamos encerrando mais essa reunião, mais uma reunião abençoada, com muita gratidão. Gratidão a todos os irmãos aqui presentes de estudo, aos amigos, ao grupo espiritual que sempre nos acompanha, nos auxiliando nos estudos, nos guiando em todas as palavras. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Meu Deus. Joia. Ok. Então, nossa, tá dando uma Interferência. Bom, tudo bem. Um bom domingo para vocês, uma boa semana. Final de domingo, boa semana a todos. Pessoal, um minuto. Domingo que vem é Dia dos Pais. E dessa vez não vou estar com o resto da família, tá? Vou ver meu pai. Certo. Deus abençoe ele. Manda um beijo pra mamãe, manda um beijo pra papai. Com certeza, vários. Tá bom. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Fernanda, Pedro, Caio, Dona Clara, Lu. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Amém. Beijo. Amém. Tá.